tema da palavra de hoje é: pare de ir à igreja. Como assim, Vinícius? A Carol perguntou para mim vindo para cá, qual que é o tema da palavra? Eu falei, pare de ir à igreja. Ela falou assim, não vai fechar agora, cara, é o último culto, depois desse culto não tem mais, que eu vou falar para ninguém mais vir para a igreja. Brincadeira, por mais que os irmãos tenham ficado felizes aí, né? Não, brincadeira, eu sei que isso não foi você, amém? Você está sorrindo para mim porque... Mas, o tema dessa palavra é pare de ir à igreja, porque ele já nos dá um panorama daquilo que nós vamos falar hoje. Porque ir à igreja não faz de nós pessoas melhores ou piores. Apenas ir na igreja não nos muda. Apenas ir na igreja não transforma a nossa realidade. Da mesma maneira que ir na academia não faz de você alguém fitness. É verdade ou não é? Porque tem na academia os irmãozinhos que só vai, fica batendo papo, né? Não faz nada, só vai, não aprende nada, amém? Então, da mesma maneira, ir na igreja apenas por ir e por estar de corpo presente na igreja, não faz de você alguém mais próximo de Deus. Sabe, eu creio que o Senhor nos últimos dias, na verdade nos últimos cultos, Ele está colocando uma cultura em nossos corações. Ele tem nos transformado, e uma cultura é a maneira com que nós pensamos e fazemos as coisas. E gerar uma cultura e implantar uma cultura nos corações não é do dia para a noite. Não é, hoje eu aprendi, amanhã eu já estou craque em fazer. Não, demanda tempo. E o que eu tenho visto é o Senhor nos ensinar a ser igreja, a ser família de Deus. Sabe, eu estava questionando, a Deus, orando para saber o que Ele queria que nós ministrássemos hoje, qual era a vontade de Deus para hoje. Questionando sobre essa palavra, eu falei, Senhor, irmão, vamos falar sobre ser igreja e tal. Eu, na carne, eu queria ministrar sobre outros assuntos. Sobre manifestação do Espírito Santo, sobre o fogo e poder que vem do alto, sei lá, sobre dons e talentos, diversos assuntos. Mas o Senhor foi claro no meu coração, e Ele me disse que Ele está fazendo, Ele está criando, Ele está gerando uma cultura em nossos corações. Porque para começar algo, primeiro nós precisamos estabelecer os fundamentos. Não adianta a gente pregar sobre avanço, sobre invadir o reino das trevas, sobre batalha espiritual, se nós ainda não temos maturidade para isso. Se nós ainda estamos pecando nas coisas mais simples. Então gerar uma cultura leva um tempo e leva o querer das pessoas, a vontade das pessoas em serem moldadas da palavra, serem moldadas naquilo que o Senhor tem para elas. E o que eu quero te falar essa noite é: o sacrifício de Jesus naquela cruz não foi para que você apenas viesse na igreja, conversasse com os seus amigos, fizesse um clubinho, se reunisse semanalmente. O sacrifício de Jesus naquela cruz foi para te capacitar, para te ungir, para que você fosse um reflexo daquilo que você acredita, um reflexo dessa palavra que nós pregamos, não apenas em saber, mas em ser essa palavra. Por isso, não vá mais à igreja, mas seja você a igreja. Não saiba mais a mensagem, mas seja você a mensagem. Não fique esperando por um milagre, mas seja você o milagre que essa geração está esperando. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jonas, e nós vamos aprender um pouco com a vida de Jonas, o objetivo dessa noite, aonde o Senhor irá nos levar, o que o Senhor irá nos ensinar, porque essa história é uma história muito rica de detalhes, e nós vamos mergulhar um pouquinho nela aqui essa noite, amém? Jonas capítulo 1. Antes de Miqueias. Ajudei? Não, né? Vai no meu, dá um tempo para você, eu tomar uma água, vai no índice. Se você não achou, abre em qualquer página, faz uma cara de espiritual e acompanha no telão, fala, amém, eu estou acompanhando aqui. Mas de qualquer maneira anote. Jonas, capítulo 1, versículo 1 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, fala comigo, dispõe-te. Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim.
Então o primeiro ponto que nós aprendemos aqui é disposição. Levanta-te, erga-se, Jonas. Veio a palavra do Senhor até ele, falando para que ele se movimentasse. O Senhor deu a ele uma missão, e para cumprir essa missão, seria necessário disposição. Ou seja, para cumprir aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, para cumprir a nossa missão, é necessário se dispor para viver os sonhos de Deus. A primeira coisa que o Senhor fala para Jonas: Jonas, eu estou te dando uma missão, dispõe-te para ela, tenha disposição para cumprir essa missão, coloque-se nesse lugar, erga-se, levante-se. Mateus capítulo 11, versículo 12 diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amados, quantos creem que o Senhor tem uma missão específica para cada indivíduo nessa terra? Alguns creem. Para você cumprir essa missão, vai ser necessário disposição. Vai ser necessário você sair da sua zona de conforto. Vai ser necessário você empregar algum esforço, você pagar um preço para que isso aconteça. Muitas vezes nós temos uma mentalidade de sanguessuga, de ir à igreja e receber e ir para casa, ir à igreja, receber e ir para casa, amém. Mas, se você não é um sanguessuga e você pensa em ir além, e se você quer ser usado por Deus, e se você quer viver os sonhos de Deus para a sua vida, preste atenção, esforça-te. Vai ser necessário esforço, vai ser necessário esforço físico, para servir ao Senhor. Talvez chegar mais cedo num culto, talvez pegar uma escala, talvez ir dar uma carona para alguém, talvez ir ministrar alguém, talvez levar um cobertor para alguém, sei lá, cumprir a sua missão, sair do seu quadradinho, sair da sua zona de conforto, se dispor para fazer algo para Deus. Talvez uma disposição financeira, talvez uma disposição espiritual em dedicar um tempo em oração pela obra, pelas vidas, pelos seus líderes, pelos seus pais, sei lá. É necessário empregar disposição, é necessário fazer esforço, é necessário você aprender que sim, o Senhor já fez tudo por nós, e agora, como forma de corresponder a esse amor, nós servimos a Ele. Tem uma história muito legal que faz um paralelo com isso, se tem alguém que está muito empenhado em carregar um caminhão de cimento, então ele está trabalhando, ele está jogando o saco de cimento para cima, e joga um, e joga outro, e aí você quer ser amigo desse cara. Se você parar do lado dele e ficar falando com ele, e aí, você vai atrapalhar ele. Por quê? Porque ele está trabalhando. Então a melhor forma de você ser amigo desse cara é você trabalhando junto com ele. E aí vocês vão pegando o saco de cimento junto, vai jogando para cima do caminhão junto, e vai trocando ideia, e vai se alegrando, e você pega o dele, ele pega o seu, e você fica amigo dele. O que eu quero te falar com isso a melhor maneira de você ser amigo do Senhor, se relacionar com Ele, é você estar envolvido naquilo que Ele está envolvido. É você trabalhar junto com Ele. Ele diz: meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Então, amados, preste atenção nisso. É necessário se dispor para ser mudado pelo Senhor, e para ser colocado pelo Senhor, aonde Ele determinar, aonde é o seu chamado, aonde é a sua missão. É tempo de um comprometimento com Deus. Mas fala da palavra compromisso, some alguns, né? Tem gente que namora há 10 anos, por quê? Porque não quer um compromisso. Tem gente que namora há 15, 20 anos. Por quê? Não quer um compromisso. Eu estava conversando com um cara, há um tempo atrás, né? Fui lá cortar o cabelo. Aí estava conversando, e o cara namora, eu acho que há uns 8 anos, cara. Já tem vida praticamente de casado com a mulher, né? Não que isso seja certo, obviamente, mas não é um conhecedor da palavra. E aí, por que não casa? Eu gosto de, ficar em casa, eu gosto de ficar sozinho e etc. Resumindo, eu não gosto de assumir compromissos.
E amados, é indispensável para que você flua no seu chamado, você ter algum tipo de comprometimento com Deus. Para que o Senhor possa te usar, para que Ele possa te capacitar, você precisa se comprometer com aquilo que é a vontade dEle. Se comprometer fala em romper com o pecado, por quê? Porque eu estou compromissado com o Senhor. Fala em você assumir compromissos, ter responsabilidades. A Bíblia fala que o auxílio de todas as juntas faz a edificação do corpo e amor. Então o que é isso? É um ajudando o outro, é todos se ajudando. Então o corpo ele cresce, então o corpo caminha, então o corpo flui como? Com o auxílio de todos, com a participação de todos. Ou seja, é necessário esforço e é necessário comprometimento. Por quê? Porque eu e você somos o sal desta terra e a luz deste mundo. A Bíblia nos ensina em Mateus capítulo 5, não precisa abrir, só acompanha. Vocês são o sal da terra, e se esse sal for insípido, como ele pode restaurar o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, o sal, ele foi feito para dar sabor. Se esse sal não dá sabor, para que ele serve? Para nada. Ou seja, esse sal, ele precisa ser utilizado no seu propósito, no seu chamado. Porque senão ele não tem serventia alguma. Ele fala, olha, vocês são a luz desse mundo. Jesus está falando de mim e de você. Vocês são a luz deste mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, onde alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, meus amados, você não nasceu e não foi feito para ficar escondido, para ficar calado, para ficar quieto no seu canto. Muito pelo contrário, existem propósitos e existem sonhos a respeito de você. Mas para isso você precisa se despertar, parar apenas de frequentar cultos ou células que seja, e se envolver, mergulhar, empregar um esforço para conhecer e viver os planos e os propósitos de Deus para a sua vida. Em nenhuma parte do Evangelho você vai escutar Jesus dizendo, olha, eu estou derramando dom sobre vocês, agora se tranquem em suas casas e vivam as suas vidas. Ele nunca nos ensinou isso. Muito pelo contrário, ele falou assim, ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome vão expelir demônios, vão falar novas línguas, eles pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Eu vim para vocês, eu morri numa cruz, eu ressuscitei, e agora vocês não vão ficar parados, vocês não vão ficar estagnados, mas é hora de vocês irem e pregarem esse evangelho. Se você olhar os 5 ministérios, não existe o ministério de pegar banco e assistir culto. Não está entre os 5 ministérios. Ah, mas Vinícius, eu já sou de idade. Não importa, você foi feito para fluir no rio de Deus. Ah, mas Vinícius, eu sou novo demais. Não importa, se você crer, se você colocar isso no seu coração, você sim foi feito para fluir no rio de Deus. Por isso eu estou declarando aqui que o seu ministério e que a sua chamada vai ser curada nessa noite em nome de Jesus. Chega de paralisia, chega de ficar estagnado, chega de ficar no mesmo lugar. É noite de romper, como Samuel falou aqui. É noite de você se erguer, se levantar e se dispor a fazer a obra de Deus. João capítulo 5, a Bíblia fala do paralítico do tanque de Betesda. Era um homem que estava enfermo há 38 anos, 38 anos sem andar, 38 anos esperando por um milagre, até que Jesus chega até ele. Ele esperava o movimento das águas, ele falava, Jesus, não tem ninguém que coloque eu lá quando o anjo balança a água para me ser curado. Era alguém que estava paralisado, fala comigo, paralisado. Há 38 anos, mas ele se encontra com Jesus, e Jesus disse a ele, meu querido, levanta, toma a tua cama e anda.
Sabe o que Jesus está colocando sobre ele? Movimento. Meu querido, faz um esforcinho. Pega a sua cama e começa a andar, começa a caminhar, para de ficar parado, para de ficar assistindo todo mundo ser curado na sua frente. Agora eu estou fazendo de você um agente de milagres, agora eu estou te curando. Agora pega a tua cama e começa a andar, assim como Pedro e João em Atos capítulo 3, eles estão andando, eles encontram um coxo na frente do templo, ele já estava lá há anos sentado na porta do templo, e há anos nada acontecia, até que eles encontraram um homem de Deus, pediram uma esmola, e eles disseram: olha, prata e ouro não tenho, mas o que eu tenho eu dou. Levanta e anda, levanta e se move. Chegou a hora de você se mover, chegou a hora de você empregar esforço, chegou a hora do seu ministério, da sua vida financeira, da sua vida emocional e sentimental, chegou a hora de você andar. Chega de paralisia, chega de ficar parado, é tempo de se mover. É tempo de se mover, é tempo de andar, é tempo de fluir naquilo que o Senhor tem para você. Então o primeiro passo é disposição. E eu nem sei se vai ter outros passos, porque está tudo baralhado aqui no meio. Mas o primeiro passo é, fala comigo, disposição. Fala comigo, chega de paralisia. Fala, chega de ficar parado. Continua comigo no versículo 3. Está em Jonas aí? Deixa Jonas marcado aí, né? Vai com ele até o final praticamente, amém? Jonas 1, no versículo 3, diz: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Então o que ele faz? Ele se dispõe, ele se levanta, mas o que ele faz? Ele vai contra aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Tarsis representa o lado oposto. Se você olhar no mapa, Nínive, que era onde o Senhor mandou Jonas ir, era de um lado, e Tarsis ficava de um outro, totalmente oposto. Era a mesma coisa de você estar em Pederneiras, o Senhor virar para você e falar: filho, levante-se e vá para Jaú. Aí você se levanta e vai para Bauru. É o caminho contrário, é o caminho oposto. E o que isso nos ensina? Ainda que Jonas soubesse que ele não podia fugir da presença do Senhor, porque Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, ele diz não à vontade de Deus, ele diz não ao chamado de Deus, ele diz não à missão de Deus. Ainda que a palavra Nínive, ela signifique descendência de tranquilidade, que era onde o Senhor tinha mandado ele: filho, cumpre o meu chamado, e lá você vai encontrar tranquilidade. Ainda que isso significasse, a palavra Tarsis, ela significa região de pedra, ou despedaçar. Ainda que o caminho que o Senhor tinha colocado para ele fosse um caminho de tranquilidade, ele escolheu o caminho mais difícil, ele escolheu ir contra a vontade do Senhor. E assim, muitos hoje escolhem dizer não aos seus chamados. Ainda muitos hoje vão à igreja, escutam uma pregação, falam: caraca, que legal, vou voltar para a minha vida. Não, Deus quer me usar. Mas semana que vem, o mês que vem, quem sabe? Eu ainda tenho umas coisinhas para resolver. Alguns falam assim: Maranata, hora vem Jesus. Ele está ali: não, Jesus, segura. Ei, tem umas pendências ainda lá. Calma, Jesus. Se o Senhor vier, eu fico. Então dá uma segurada. Ainda sabendo que os caminhos do Senhor são melhores, são mais altos, ainda sabendo que os planos do Senhor são mais altos, ainda sabendo que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, ainda sabendo que ele tem para você vida e vida em abundante, muitos escolhem dar as costas para esse chamado. Muitos escolhem virar para o outro lado e ir como se nada tivesse acontecido. Mas que esse não seja você essa noite. Que você possa ouvir a palavra do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Ainda que seja difícil você romper para o caminho do Senhor, meu amigo, saiba que é o único caminho que vale a pena. Por isso, ainda que o Senhor te mande deixar o pecado para trás, não recuse essa chamada. Não escolha voltar ao pecado, não escolha regredir. Porque a escolha de uma vida longe do Senhor é uma história de fracasso, é uma vida de insucesso na sua vida, contudo. Continua comigo no livro de Jonas. No capítulo 3, no versículo 3 ele continua: e tendo descido a Jope,
achou um navio para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E aqui eu aprendo duas coisas. A primeira, sempre tem uma carona fácil para se distanciar do Senhor. Para você buscar a Deus, meu irmão, tem que ligar para você tem que se esforçar, pegar um ônibus, vir à igreja, mas para dar um rolezinho, o telefone toca sozinho, né? Aí você está firme com Deus, 2 meses, aí vibra o celular, você olha, sua ex-namorada de 1982. Vamos dar um rolê? Vamos no barzinho hoje? Sempre vai ter uma carona fácil para você se distanciar da vida do Senhor. É igual aquela música do Thales, conhece? Todo dia o pecado vem. Vocês sabem, né? É fácil. É no instalar de dedos, você já está lá de novo no mesmo buraco que você demorou anos para sair. Sempre vai ter um caminhozinho, uma caroninha, um barquinho fácil para você se distanciar da presença do Senhor. E outra coisa que eu aprendo aqui, quando Jonas escolhe ir para Tarsis, escolhe ir para o lado oposto da presença de Deus, a vida dele entra num declínio. Porque se você olhar o texto à frente, ele começa a só descer na vida. Você olha aí no versículo que nós lemos aí, ele tendo descido a Jope. No versículo 5 a Bíblia fala que ele desceu até o porão do barco que ele estava. E depois no versículo 15, ele foi jogado no mar. Então ele escolheu ir no caminho contrário. A sua vida começa a declinar, de buraco em buraco. Ele desce para Jope, ele desce para o porão do barco e ele é lançado nas águas. Ainda que pareça que as coisas estão dando certo, se você estiver indo contra a palavra e a vontade do Senhor, a sua vida vai estar em declínio. A sua vida vai começar a ir de mal a pior. Vinícius, está jogando praga na minha vida? Não, é a palavra. Sem Deus nós não somos nada. Mas Vinícius, eu estou ganhando mais dinheiro assim. E quem disse que dinheiro é sinal de prosperidade? Quem disse que dinheiro é sinal de ser abençoado? Tem pessoas que são ricas e milionárias e estão se suicidando. Por quê? Porque não tem Deus. E não é ter Deus no coração, é ter Deus em suas atitudes. Porque todo mundo, não, eu sou um cara que tenho Deus no coração. Mas está mentindo, que Deus é esse que você tem? Não, eu sou um cara que tem Deus no coração. Ele fala que tem Deus no coração e vai para o motel com a namorada. Que Deus é esse que você tem no coração? Nós precisamos ter sim Deus no coração, mas nós precisamos principalmente ter Deus em nossas atitudes. Mas agora até quando nós vamos escolher ir contra o chamado do Senhor? Até quando nós vamos ficar paralisados? Eu creio que até essa noite, porque a partir de hoje algo muda. Então se você conhece a história de uma escola bíblica dominical, começa a ter uma tempestade, o barco começa quase a afundar, eles perguntam, o que está acontecendo aqui, vamos orar, eles tiram uma sorte, é Jonas que tem a praga do barco. Ô Jonas, o que está acontecendo? Ixi cara, estou fugindo de Deus. Então Jonas, vaza daqui. Eles ainda ficam com um pouco de medo, mas ainda assim, eles lançam Jonas no mar. Então a Bíblia fala que Jonas é lançado no mar e Deus preparou para ele um grande peixe para que o tragasse. Jonas 1,17, acompanha comigo. Deparou o Senhor um grande peixe, fala comigo, deparou. Para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e tu ouviste a voz, tu me ouviste a voz. Sabe o que significa a palavra deparar? Preparar. Ou seja, ele estava indo longe, mas chegou em um momento que o próprio Deus preparou um cenário para que ele colocasse a mão na consciência e dissesse, o que eu estou fazendo da minha vida? Deus prepara um cenário para levar Jonas ao arrependimento. E o que acontece depois disso?
Jonas sai do peixe, o peixe gospe Jonas. Jonas capítulo 3, veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te, ou seja, levante-se de novo, Jonas, mas agora faz aquilo que é certo. E vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, ou seja, na segunda chance que ele teve, ele obedeceu. E no versículo 5 o que acontece? Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Até mesmo o rei se humilhou em arrependimento. E no versículo 10 a Bíblia diz: quando Deus viu o que fizeram e como deixaram os seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Olha o que acontece aqui, presta atenção. Jonas estava indo contra a vontade do Senhor. Aí dá um BO, as coisas começam, uma turbulência, uma tempestade em sua vida. O que acontece? Ele é lançado no mar, mas mesmo lançado no mar, presta atenção, Deus prepara um cenário para que ele possa se arrepender e voltar ao seu caminho. Então nesse cenário preparado por Deus, que é esse grande peixe, a Bíblia fala que ele pensa, que ele ora ao Senhor, ele fala: Senhor, o que eu estou fazendo da minha vida? Na minha angústia, Senhor, eu estou clamando a Ti. O Senhor o ouviu, e depois que o Senhor o ouve, ele sai e começa a fluir no seu rio, a fluir na sua chamada. Ele prega aquela cidade se arrepende. Presta atenção no versículo 10, até mesmo as autoridades se arrependeram, até mesmo o rei. O que isso nos fala? Que existem pessoas aqui que vão ser levantadas para falar a autoridades, e autoridades se prostrarão e se arrependerão no nome do Senhor. Ou seja, aquele que uma hora havia se afastado, aquele que estava paralisado no seu chamado, aquele que tentou fugir da presença de Deus, o Senhor o chama de volta, o Senhor chama ele de volta para os seus caminhos, o Senhor dá a ele uma segunda chance. E alguns pensam que isso é uma história fictícia. Não, Jonas e a baleia é a história lá, mas é de mentirinha. Não é de mentirinha. Talvez essa seja uma das coisas para você perguntar para Deus quando você chegar no céu. Você vai para lá, amém ou não? Alguns vão, outros não sei para onde vão, né? Mas, você pergunta para Deus, como que Jonas ficou dentro do peixe? Aí Deus vai te mostrar. Fez uma câmera para ele ali, né? Não sei o que Deus fez. Mas, se a Bíblia fala que aconteceu, eu creio. Até mesmo o próprio Jesus reforça isso, lá em Mateus capítulo 12. Ele diz assim: alguns mestres da lei e fariseus vieram a Jesus e disseram: Mestre, queremos que nos mostre um sinal de sua autoridade. Ou seja, os religiosos da época, os mestres da lei, estavam provando Jesus. Eles falam: mostra pra gente um sinal que o Senhor tem autoridade mesmo. Jesus, porém, respondeu: vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Olha isso. Chegam os religiosos para Jesus e falam: Jesus, vamos ver se é o pá mesmo. Nos mostra um sinal da sua autoridade. Jesus vira para esses religiosos e fala: eu não vou dar sinal nenhum para vocês. O único sinal que eu vou te dar é eu cumprir o chamado que Deus colocou para mim fazer. Deixa eu te explicar, deixa eu traduzir para você. O que são os religiosos para nós hoje? São aqueles que desacreditam de você. São aqueles que um dia duvidaram de você. São aqueles que menosprezaram você. São aqueles que disseram que você não ia dar em nada. São aqueles que disseram que isso aí começa, depois acaba. Esse negócio de igreja aí é só uma emoção momentânea. Esses são os religiosos da época. Aqueles que desacreditam, aqueles que falam: mas para que isso? Para que gritar na igreja? Deus é surdo? Para que ficar na igreja 2, 3 horas? Cara, para que? Meia hora por semana tá ótimo. Pra que ir na igreja? Pra que 2 vezes na semana na cela? Pra que? Não. Vai suave, vai light, cara. Vai deixar a bebida pra quê? Você pode servir a 2 senhores. Esses são os religiosos.
Agora sabe qual que é a resposta que você vai dar a eles? Você não vai discutir, você não vai parar e brigar, você não vai fazer nada. Assim como Jesus fala, eu não vou dar sinal nenhum. A única coisa que você vai ver é eu fluindo no rio de Deus, é eu cumprir o meu chamado, é eu vivendo os sonhos, os propósitos e as promessas de Deus na minha vida. Você não precisa parar para discutir, você não precisa falar nada, você vai apenas fluir na sua chamada e pelos seus frutos você vai ser conhecido. Você não precisa provar nada para ninguém. Oh, rabalabandarie. O único sinal é você cumprir a chamada que Deus tem para a sua vida. Enquanto os cães ladram, a caravana passa, meu irmão. Os cães ficam ladrando, ficam reclamando, e a caravana está indo, ela está passando, está salvando vida, está restaurando famílias, está exercendo a sua chamada, pregando o evangelho, fluindo no seu trabalho, na sua escola, aonde você estiver. O sinal aos incrédulos é fazer a vontade de Deus. Para de ficar discutindo. Para de querer mostrar que você mudou. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Você só precisa fluir no chamado de Deus para a sua vida. Você só precisa viver e parar de apenas frequentar uma igreja e falar que mudou. Quando você for à igreja e for à transformação, as pessoas verão e vão acreditar em você. Esse texto de Jesus, ele fala que ele ficaria 3 dias no coração da terra. Em Efésios 4:7, a Bíblia fala, pela graça que nos foi dada, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que subindo ao alto, presta atenção aqui, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Olha isso. Olha o que Paulo está ensinando nessa igreja. Ele fala assim, aquele que subiu também é aquele que desceu e ficou nas partes mais baixas da terra. É o mesmo lugar onde Jesus estava dizendo, este vai ser o sinal para vocês, quando eu descer até o coração da terra e depois ao terceiro dia ressuscitar. Quem está comigo, diga amém. Versículo 10 de Efésios capítulo 4, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Sabe o que Paulo está falando? O sinal que Jesus daria a esses incrédulos era descer até o inferno, era descer até o Sheol e pegar aqueles que estavam presos, e pegar aqueles que estavam aprisionados e levar ele consigo para a glória. Meu amigo, presta atenção nisso. O único sinal de Jesus, o único sinal que eles veriam era a salvação daqueles que estavam aprisionados, era a salvação daqueles que estavam no cativeiro, assim como o Salmo 68:18 também diz, e assim também será a sua resposta vai ser você se prostrar, adorar ao Senhor, ser mudado por Ele, então você vai fluir na sua chamada, você vai resgatar aquele que está perdido, você vai quebrar as algemas daqueles que estão aprisionados lá fora. Essa é a nossa missão e essa é a nossa resposta. Este é o sinal aos religiosos, resgatar aqueles que estão perdidos, resgatar e proclamar o evangelho àqueles que ainda não conhecem. Nós nos levantaremos como uma voz que direciona o mundo, uma voz que direciona as pessoas, a verdadeira alegria, a verdadeira vida. Porque você deve saber melhor do que eu, as pessoas estão desesperadas por um pouco de prazer. Elas precisam de cada vez mais coisas para ter cada vez menos prazer. Casos de depressão então são inúmeros, incontáveis. É por isso que Romanos 8:19 diz, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Existe uma expectativa da criatura, daquele que ainda não conhece a Deus. Eles estão esperando os filhos de Deus saírem da barriga do grande peixe, saírem do lugar de paralisia e começarem a fluírem em seus chamados e em seus propósitos, porque assim como Jonas saiu de um lugar de paralisia e foi a resposta para o arrependimento de Nínive, presta atenção aqui, você é a resposta que essa geração está esperando.
Você é essa resposta. Você é a resposta para os perdidos que estão lá fora. Ora, balarabandarie. Você é a resposta. Aquelas esposas que estão agora prostradas em suas camas, porque acabaram de apanhar dos seus maridos, dizendo: Senhor, muda a minha história, Senhor, muda a minha vida. Você é a resposta que vai se levantar com uma autoridade e proclamar vida para aquela casa. Você é a resposta àquele que agora está hibernado, usando drogas, caindo no crack, na cocaína, está tendo a sua vida roubada, tendo a sua vida destruída. Você é a resposta para esses. Você é a resposta para aquele milionário que está em depressão, tomando 50 remédios para dormir. Ele precisa de paz, e quem vai proclamar essa paz, a paz que excede o entendimento, a paz que vem de Deus, é você. Você é essa resposta. Aos seus amigos que estão pensando em se suicidar, que não querem mais sair dos seus quartos, presta atenção aqui. Ele não está precisando de outras pessoas, ele está precisando que você saia de um lugar de comodismo e que você comece a se envolver, a empregar um esforço e a se dedicar nos sonhos e propósitos de Deus. Vinícius, e se eu não for? A obra vai acontecer, mas você é importante para que ela aconteça. Você é a resposta. Você é a resposta. Até quando você vai ficar indo para Tarsis e fugindo, e fugindo, e fugindo, e fugindo? Ah, mas Vinícius, você não me conhece, eu não preciso te conhecer. Eu conheço o Deus que perdoou Jonas e que deu uma segunda chance para ele. Eu conheço o Deus que perdoou a Pedro e deu uma segunda chance para ele. E pasmem, eu creio que o Senhor perdoaria Judas e daria uma nova chance para ele, mas não deu tempo, porque ele se suicidou. Qual foi a diferença de Judas e de Pedro? Judas se suicidou. Pedro se encontrou com Jesus. Jesus disse: olha, Pedro, eu te entendo, vai, apacenta minhas ovelhas. Eu te perdoo, Pedro, vai fluir no seu chamado. Lá fora existem inúmeros pescadores que estão perdidos, existem inúmeros religiosos que estão perdidos. Existe Cornélio na casa dele clamando por algo novo, e você é a resposta de oração, é a resposta dos joelhos dele que está dobrado. É você essa resposta. Por isso para de se lamentar, para de querer desistir, para de querer ir embora. Levante-se, erga-se, que você é essa resposta. Oh, rabandarabandare. Aplauda o Senhor se você crer. Oh! Por isso pare aonde você está e diga: para onde eu estou indo? O que eu estou me tornando? O que as minhas atitudes têm feito de mim? Onde está Deus na minha vida? Onde está Deus nas minhas atitudes? Onde está Deus no meu emprego? Onde está Deus na minha família? Cadê Deus no meu relacionamento? Cadê Deus no meu casamento? Porque se você estiver indo para Tarsis e para a rota errada, presta atenção, o Senhor preparou o cenário desta noite para fazer você se arrepender, clamar ao Senhor e colocar você de volta na rota, você de volta no caminho certo, você de volta nos trilhos e na presença do Senhor. Assim como Ele preparou um cenário para Jonas, Ele ficou lá por 3 dias. Assim o Senhor preparou você para estar aqui nesta hora, ouvindo essa palavra e levantar as suas mãos e dizer: Senhor, eu não quero mais estar longe, eu não quero mais fugir da Tua presença, eu não quero mais estar distante de Ti. Me leva para Nínive, me leva para os Seus sonhos, me leva para os Seus passos verdejantes, me leva para os Seus caminhos, Senhor. Existe um momento na trajetória de Moisés em que o povo vinha caindo. Eles construíram um bezerro de ouro, eles estavam desagradando o Senhor. E aí em um desses momentos, o Senhor vira para Moisés e fala: olha, Moisés, vocês estão causando e tal, mas ainda assim eu vou levar vocês lá na terra prometida. Na verdade,
eu vou mandar um anjo com vocês. E esse anjo, ele vai ajudar vocês a vencer os seus inimigos. Esse anjo, ele vai colocar vocês na terra que mana leite e mel. Êxodo capítulo 33. E presta atenção aqui. Para muitos, estava de bom tamanho o anjo, sim ou não? Pô, o anjo vai estar com a gente aí. Vai ser legal. Talvez muitos aqui dissessem para Deus: tá bom, anjo. O anjo vai ajudar no que eu preciso. Ele vai ganhar, a gente não vai perder, a gente vai chegar no mesmo lugar. E a posição desses talvez seriam daqueles que vêm ao culto e estão contentes em apenas ir à igreja. Senta, pega uma palavra, toma ceia, volta para a segunda-feira, mesma coisa, eu mudo uma coisa aqui, outra ali. Me comprometeu, eu não vou muito não. Pô, ministério, difícil, chegar mais cedo na igreja, eu já vou. Eu vou ter que ir mais cedo. Não, tá bom. Eu já entreguei minha vida para Jesus, eu estou salvo. É só eu não pecar mais, é só... E aí eu vou estar salvo. E isso pode até acontecer com você. Você até pode ser salvo, sem se envolver. Porque a condição para a salvação é a fé em Cristo Jesus. Amém? Você até pode vir à igreja e ir embora, ter uma vida de santidade e ser salvo. Mas presta atenção aqui. Eu creio numa geração que se levanta com a paixão de Moisés. E é uma geração que não se contenta com pouco. Eles não se contentam com o anjo, ainda que o anjo seja bom. Sabe, eles não se contentam com o raso. Eles não se contentam apenas em ir pegar um culto, porque eles têm fome demais. Eles querem ir além. Eles querem ser usados completamente em seus propósitos. Eles querem ser usados na totalidade de seus propósitos. Sabe, eles não querem simplesmente ter uma vida legal. Não só quer trocar de carro e ter uma casa própria e morrer, não. Eu creio numa geração que está se levantando com uma inconformidade dentro de si, algo que queima em seus corações e te diz: eu quero ir além, assim como Moisés. Quando o Senhor vira para Moisés: olha, Moisés, o anjo vai com você, tá bom? Ele fala: Senhor, não faz a gente sair daqui se o Senhor não for conosco. Eu não estou desprezando o anjo não, mas se o próprio Deus, se o Senhor que nos conduziu até aqui não for conosco, não nos faça sair daqui. Eu sei que com o anjo eu vou até lá, mas eu quero o Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero viver por completo os seus sonhos e os seus propósitos. Eu quero o Senhor, eu quero ser a resposta àqueles que estão perdidos, assim como Samuel se levanta e diz, quando o Senhor o chama, em 1 Samuel 3,10, Samuel, Samuel, ele responde: fala, Senhor, que eu estou te ouvindo, fala que agora eu consigo identificar a tua voz, fala que o teu servo está aqui. Assim como em Isaías, quando o Senhor chama Isaías, a Bíblia nos diz que Isaías ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então Isaías se levanta com autoridade, ele não quer mais ficar parado, ele não quer ser mais somente tocado pela glória do Senhor, ele não quer só mais ver a glória do Senhor, mas ele fala: Senhor, o Senhor está precisando de algo, o Senhor quer enviar alguém, eis-me aqui, envia-me a mim, aquilo que o Senhor tem para fazer, não importa o que seja, não importa o preço que tenha que pagar, não importa as horas sem sono, não importa nada, eu quero, eis-me aqui, eu falo sim, e eu sou a resposta para essa geração, sim. Oh! É tempo de se levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, um anjo é bom, ir à igreja é legal, mas eu quero mais. Eu quero viver aquilo que a tua palavra me ensina. Eu quero viver os seus sonhos e os seus propósitos. Eu quero fluir, papai.
Eu cansei de ficar parado, eu cansei de ficar paralisado. Vem, me cura, assim como o Senhor pediu para que aquele coxo se levantasse. Aí ele foi curado, e ele pegou a tua cama e andou. Assim, eu quero pegar aquilo que me dava conforto e começar a andar, começar a caminhar, começar a fluir, começar a curar os enfermos, começar a pregar a tua palavra com autoridade. Feche seus olhos.